Olá pessoal, sejam bem-vindos à aula Introdução à Ciência de Dados. Eu sou o professor Leandro Dias Lourenço e estarei com vocês aqui compartilhando um pouquinho do meu conhecimento a respeito da ciência de dados. Então bora lá, vamos começar fazendo uma revisão óbvia pelo começo, na unidade 1, a área interdisciplinar da ciência de dados. Ciência de dados, ou Data Science, como queiram chamar, né, ela combina ferramentas, métodos, tecnologia para que a gente possa extrair os dados, para que a gente possa entender esses dados, para que a gente possa depois jogar esses dados para serem aplicados, independente de onde será essa aplicação. Alguns conceitos básicos da ciência de dados é Big Data, Data Warehouse, Data Analytics e Data Lake, ok? O que é o Big Data? O Big Data ele nada mais é de uma quantidade absurda de informações corrente no nosso dia a dia. O que é o Data Warehouse? Se a gente for traduzir literalmente para o português, é uma armazenagem de dados. Então imagine um galpão onde você tenha várias informações armazenadas. Esse é o Data Warehouse. O que é o Data Analytics? Ou seja, a análise de dados. É literalmente onde os dados serão analisados e depois explorados. E o Data Lake, como o próprio nome também diz, vocês estão vendo que, por mais que as nomenclaturas sejam todas em inglês, a tradução livre é muito fácil de entender. Né? Então é o lago de dados. Então imagina um oceano de informações, para quem é da área de TI, um oceano de zeros e uns. Né? Então existe uma infinidade de possibilidades dentro do Data Lake. As áreas das estatísticas que remetem à ciência de dados são a probabilidade, a estatística descritiva e a estatística inferencial, ok? O que é a probabilidade? A probabilidade pode ser usada como uma medida de grau de incerteza de um determinado evento possa ou não acontecer. Então, ou seja, tem a probabilidade de eu ganhar na Mega Sena. Qual a probabilidade com um jogo só de eu ganhar na Mega Sena? Em uma em sei quantos milhões, né? É muito difícil, mas pelo menos eu consigo prever isso. Eu consigo predizer o que pode ou não acontecer, ok? Então, isso é a probabilidade. O que é a estatística descritiva? Né? Esse ramo da estatística intenciona sintetizar e descrever qualquer agrupamento de dados, como, por exemplo, podemos citar a média, a mediana ou desvio padrão. Desvio padrão, vamos lembrar daquele requisito quando a gente era criança, fazia atividades esportivas na escola e ia jogar basquete. Né? Qual que é o desvio padrão? É você entender quais são as alturas dos jogadores que a gente normalmente utiliza para prever. Ah, esse aqui vai ser o ala, esse aqui vai ser o pivô e assim sucessivamente. Qual que é o desvio padrão, ok? E a inferencial é aquela que está relacionada à estatística descritiva para realizar conclusões. Então, a inferencial ela vai te dar os resultados obtidos das duas anteriores, ok? Análise preditiva, o que quer dizer isso? Prever o futuro. Né? Então, como que eu prevejo o futuro? O que eu sei que pode acontecer? Não sei se vocês vão lembrar, vou fazer uma referência aqui ao De Volta para o Futuro, que é um filme já antigo, né? Mas que ele teve o boom dele em 2015, porque em 2015 era quando o filme ia de volta para o futuro, ele chegava em 2015. Então, quando deu em 2015, foi aquele boom, teve um merchan gigantesco, né, relacionado ao filme, os atores que ainda estão vivos aí, para que a gente possa curtir. Né? Então é interessante como que eles preveram isso há mais de quase 40 anos que o primeiro filme foi lançado, mas eles previram que iria acontecer em 2040. E para eles, naquele período, eles preveram, por exemplo, que em 2015 a gente já estaria com um carro voador, né? Estaria todo mundo voando, igual os Jetsons, quem lembra aí que é um pouquinho mais velho igual eu, né? Lembra do filme dos Jetsons, que a gente já ia estar navegando, todo mundo com casa no espaço, né? Não é bem assim. Mas é uma predição, então você prevê o futuro. Nem sempre você vai acertar, por quê? A previsão depende da probabilidade. Então, e tudo estatística, pessoal, tá? Não é nada certeiro, ok? Quais são os tipos de análise preditiva? Hoje se utiliza muito análise preditiva, principalmente para campanhas de marketing, lead de campanhas e conteúdo personalizado. Para quê? Para que você consiga realmente chegar no objetivo junto ao seu cliente. Aqui são algumas das ferramentas utilizadas para esse tipo de análise. Power BI, por exemplo, é uma muito utilizada, o Adobe Analytics, o IBM Cognos Analytics. Então, ou seja, esses são softwares, são ferramentas que são utilizadas
para fazer essas previsões. Essas previsões, pessoal, não é feito na unha, tá? Fiquem tranquilos. Você não vai precisar pegar lá calculadora científica, papel e caneta na mão. Não. São todos softwares que vão facilitar essa vida para você. Ok? Agora vamos falar um pouquinho da unidade 2. Vamos entrar na unidade 2. Então, a unidade 2, eu começo com a seguinte fala do FIRE. Ele fala o seguinte: o processo não trivial de identificar dados, padrões, válidos, novos, potencialmente úteis e ultimamente compreensíveis. Ele está citando o quê? O data mining. O que é o data mining? O data mining é literalmente a mineração dos dados. Né? Vocês aí, de repente, ouvem as pessoas falar: ah, eu estou em casa, comprei uma máquina para minerar dado. Aí parece que o cara usou um computador para fazer buraco no chão. Né? Mas não é isso. O data mining é literalmente os dados que ele coleta na rede. Então, muitas vezes você vai ver profissionais postando nas redes que ele está minerando dados com 4, 5, 6, 7 processadores trabalhando ao mesmo tempo, porque é muitos dados. Lembra que eu acabei de citar o Big Data. Né? Então, para minerar o dado, você tem que fazer uma coleta gigantesca de informação, ok? E algumas ferramentas utilizadas no data mining são agrupamentos, hipóteses, regras, árvore de decisão, grafos ou dendrográficos. O que seria isso? Essas ferramentas auxiliam principalmente a gestão, independente da área da atuação, a tomar realmente a melhor decisão. Lembra que eu acabei de falar, probabilidade. A probabilidade de algo acontecer é de 1 para 1 milhão, ok? Mas quando você tem os dados que fazem você enxergar esse 1 milhão de chance que você tem ali, ok? Fica muito mais fácil de tomar a melhor decisão. Ah, então eu sei que é 1 em 1 milhão, ok, beleza. Mas essa uma, quais as possibilidades dessa uma ser certeira? Então são N possibilidades. Então ele vai me descrever todas essas possibilidades que essa uma em 1 milhão tem. Qual que é a procedência do data mining? De onde surgiu então a mineração de dados? A mineração de dados surgiu da estatística, da inteligência artificial e da aprendizagem de máquina. Então ela não surgiu de nada, surgiu de todos esses conhecimentos trabalhados nessas 3 áreas. O que significa os processos de ETL? ETL é uma sigla que nada mais significa do que extração, transformação e coleta dos dados. Ok? Então, o que significa o ETL? Vocês devem ouvir falar bastante aí, né? ETL, no trabalho de vocês, no dia a dia de vocês. Então, primeiro caso, você extrai os dados, ok? Você transforma esses dados e depois carrega esses dados em algum lugar. É mais ou menos o que o Google faz, ok? O Google ele trabalha nesse formato. Extrai os dados que alguém postou, certo? Transforma esses dados em informação e te dá o carregamento através de um site. Ok? É isso que o Google literalmente faz, ou qualquer outra plataforma. Estou dando o exemplo do Google, porque é o mais conhecido mundialmente, aí, né, que foi onde deu o boom. Mas tem o Bing, por exemplo, da Microsoft, que faz a mesma coisa. Tem o ChatGPT hoje, que é a inteligência artificial, que faz a mesma coisa também, tá? Com algumas características diferentes, mas a base é essa mesmo. Então, alguns softwares que trabalham o ETL são o Snowplow e o Segment para coleta de dados, o Spark e o Dremio para transformar esses dados, e para armazenar os dados nós temos o Google BigQuery, o Oracle, PostgreSQL e o Snowflake. Então, como eu havia dito para vocês, tudo isso, pessoal, está envolto em ferramentas, tá? Porque imagina você trabalhar todos esses dados fazendo isso na unha, é praticamente impossível de se conseguir isso, correto? Então, essas ferramentas são importantes para o nosso dia a dia. Então, quem não conhece, quem não tem instalado, baixem nos nos computadores de vocês, nos celulares, quem tiver um celular um pouco mais potente, para que vocês possam fazer uso cotidianamente e aprender cada vez mais o uso dessas ferramentas. A análise de dados ela é um processo que, a partir dos dados brutos, é realizada a inspeção, limpeza, transformação e modelagem de dados. Estes dados são transformados em insights que auxiliam a tomada de decisão das organizações. Então, ou seja, esses dados coletados, brutos, são trabalhados e depois geram insights da seguinte forma. Eu sei que a partir de agora, então, como o carnaval está aí, né, está batendo na porta aqui de nós brasileiros, eu sei que determinada ação a minha empresa precisa fazer para que ela consiga atingir esse público que vai estar lá na avenida.
ou que vai estar pulando, sei lá, o carnaval em qualquer outro canto do país. Então, através desses dados coletados, por quê? Faz 2 anos que não tem carnaval, então eu tenho esses dados coletados. Faz 2 anos que o povo tá louco para pular na avenida de novo e brincar o carnaval, como a gente diz aqui no Brasil. Então, esses dados são importantíssimos para mim, desses dos últimos 2 anos. Porque aí eu sei, por exemplo, numa agência de viagem, eu sei que a galera tá louca para viajar, porque ficou 2 anos praticamente todo mundo em casa. Imagine então, com esses dados coletados, transformados, a decisão que eles podem tomar. Quais as melhores decisões, porque eles sabem que esse público vai buscar essa informação. Então é para isso que literalmente nós utilizamos a ciência de dados. Qual que é o ciclo da análise de dados? Explorar o dado, preparar os dados, planejar o modelo, implementar o modelo. Aqui eu falo para vocês que é uma famosa protótipo. O que é o protótipo? O protótipo é algo que não está ainda muito definido, não é o final do projeto. Então você vai testando. Opa, eu fiz esse mapeamento. Funcionou? Funcionou, mas eu preciso fazer um ajuste. Então vai lá e ajusta, volta novamente e testa. Ah, ainda tem que ajustar mais um detalhe. Então volta e ajusta, ok? Então quando você vai implementar o modelo, é ajustes, tá? Você precisa ajustar constantemente. Comunica o resultado depois dos ajustes. Tá ok? Tá certo? Utiliza. Pau na máquina, ok? Vamos entrar agora no Machine Learning. O que é o Machine Learning? Aprendizado de máquina, né, pessoal? Isso nós vimos, então, na nossa terceira unidade. Machine Learning, ele é um subconjunto de grande área da inteligência artificial. Então, o Machine Learning está dentro da inteligência artificial, não é algo à parte, ok? Então, ele está dentro da inteligência artificial. E ele possibilita a criação de modelos analíticos, que se baseia na construção de sistemas que aprendem, melhoram o comportamento, identificando padrões e tomada de decisão com pouca interferência humana. Por isso, aprendizado de máquina. A máquina aprende conosco e depois ela vai aprimorando esse aprendizado sozinho. Assim como você aprendeu com seu pai, foi aprimorando e hoje você faz as coisas à sua maneira, ok? Mas a base foi o ensino que seu pai deu para você, ok? Para Freitas e Santana, eles falam o seguinte, que a aprendizagem de máquina é um dos principais pilares dessa nova era da indústria, pois permite a extração de informação utilizando os dados de forma eficiente e eficaz. Isso é muito importante, pessoal, porque vamos voltar um pouquinho aqui na história da humanidade, né? Se a gente pegar ali a Revolução Industrial, que foi uma época de boom no mundo também, mercadologicamente, produção desenfreada, vamos dizer assim, de produtos, de bens de consumo, o que acontece? Não tínhamos informações tão relevantes, a gente não sabia do Brasil o que acontecia em outras partes do mundo. Hoje, com o advento da tecnologia, a gente sabe automaticamente o que está acontecendo na China, o que está acontecendo nos Estados Unidos, o que está acontecendo na Europa, em qualquer parte do mundo. Então, sabendo essas informações, fica muito mais fácil você ser eficiente e eficaz nas suas ações, independente do tipo de trabalho que você execute ou exerça. Quais são os tipos de aplicações que utilizam Machine Learning? Identificação de fraudes, ou seja, as fraudes hoje utilizam Machine Learning, né? Fraudes, hoje em dia não se utiliza tanto o cheque, né? Que antigamente também se fraudava muito com o cheque, hoje em dia não se frauda tanto, mas você, por exemplo, tem fraudes hoje de Pix, né? Tem gente fraudando Pix e isso é identificado através do aprendizado de máquina. A máquina consegue reconhecer que aquela pessoa que está fazendo aquela ação não é realmente o usual daquela conta. Então ela consegue identificar através dessas análises preditivas que nós já vimos anteriormente. Sistema de recomendação, mecanismo de busca, como eu já citei, o próprio Google. Sistema de detecção facial, as câmeras que conseguem identificar quem é quem no meio de uma multidão. Muitos países já fazem uso, né, em prol da melhoria da qualidade de vida das pessoas, mas por outro lado gera também uma discussão, né, filosófica, do direito, da liberdade das pessoas irem e virem, porque a partir do momento que você tem alguém te filmando 24 horas por dia, né, qual que é a liberdade que você tem de ir e vir? Apesar que hoje em dia, de certa forma, a gente mesmo se coloca nessa posição, né, que a cada 5 segundos você vê alguém postando o que está fazendo. Então, de certa forma, nós mesmos estamos fazendo isso. Mas é uma discussão interessante para ser colocada aí num outro momento. E os robozinhos de serviço ao cliente, né? Que são os bots que você utiliza, você entra em algum site. Hoje você já tem lá o robozinho da empresa,
né, te atendendo. Olá, seja bem-vindo, o que você deseja, te dá as opções de possibilidades, assim como você pode criar um robô para o seu WhatsApp, se você é um empreendedor, se você tem uma empresa, para atender os seus clientes, que às vezes você não tem o tempo de ficar ali atendendo todo mundo via Zap a todo momento, né? Então você deixa o bot ali respondendo para você. Isso tudo é aprendizado de máquina. Ele vai aprendendo conforme ele vai se desenvolvendo, ok? Tipos de aprendizagem. Ou seja, quando a gente fala em tipo de aprendizagem, a gente automaticamente remete ao ser humano. Porque o ser humano ele aprende constantemente, ok? Então é a forma como você aprende. Isso é interessante porque se nós analisarmos o ser humano, como que o ser humano aprende? Existem três formas do ser humano aprender. Uma, fazendo, a famosa mão na massa, né? Ou hands-on em inglês. O famoso olhando, eu vejo você fazer e depois eu repito, ok? E ouvindo. Então você está falando comigo e eu estou aprendendo pelo que você está falando, depois eu vou lá e executo. Essas são as três formas de aprendizado do ser humano. E para a máquina não é diferente, existem três tipos de aprendizado. É o aprendizado supervisionado, o não supervisionado e o por reforço. O aprendizado supervisionado ele se divide em duas partes, que é a classificação e a regressão, ok? A classificação é o modelo de diagramar elementos iguais em categorias próprias. E a regressão, ela reconhece uma predisposição para os dados que permite predizer o futuro com base em dados históricos. Olha o robozinho ali, né, apresentando para vocês como que ele aprende, então, como que ele enxerga o mundo. E o aprendizado não supervisionado, ele trabalha a clusterização, que ele faz o link entre os elementos que você coletou dos dados que estão sendo tratados. E o aprendizado por reforço, volto a dizer, assim como o ser humano, né, que aprende através do exemplo, a máquina também aprende. Né? E esse reforço ele pode ser tanto positivo quanto negativo. E isso envolve pesquisas utilizadas na psicologia, ok? Porque o ser humano ele aprende também, seja negativo ou positivamente, pelo reforço. Então, por exemplo, vamos pegar aqui, além do ser humano, também os animais aprendem dessa forma. Quando vocês observam um treinador de cachorro, um adestrador de cachorro, o que ele faz para o cachorro poder obedecer ele? Primeiro, ele tem que ensinar o comando para o cachorro. Por exemplo, ele bate o sino aqui, o sino, o cachorro vai... O que ele está querendo me dizer com isso? Não sei, não estou entendendo a linguagem. Ok. Mas a partir do momento que ele chega próximo, porque ele está tocando o sino, o que acontece? Ele ganha um alimento. Isso gera um reforço o quê? Positivo. O cachorro automaticamente, o cérebrozinho dele, óbvio que não é igual ao nosso, não é igual a uma máquina, mas ele consegue perceber o seguinte, opa, peraí, se o cara está batendo o sino, eu chego perto, ele me dá alimento, ele está aprendendo por reforço. E é assim que funciona a máquina também, assim como nós. Opa, peraí, eu tô chorando aqui. Eu tô chorando, minha mãe chega e me dá leite, quer dizer que funciona. Então, a todo momento que eu tiver com fome, o que eu vou fazer? Eu vou chorar. Então, a aprendizagem de máquina também, quando a gente fala de aprendizado por reforço, ela segue o mesmo princípio humano. E o aprendizado por reforço, quais são as aplicabilidades dele? Pode ser utilizado por jogos, na robótica, nas máquinas que jogam xadrez e até nos veículos autônomos que estão ganhando cada vez mais mercado. Quais são os conceitos essenciais do machine learning? A acurácia, a árvore de decisão, o big data, computação cognitiva, data lake, data science, deep learning, NPL, inteligência artificial e redes neurais. Ufa! Nossa, parece que é muita coisa, né, pessoal? E é muita coisa mesmo. Não é tão simples assim, mas é muito interessante. É muito bacana que a gente possa cada vez mais conhecer e entrar cada vez mais nesse mundo, né? Para que a gente possa realmente prever o que vai acontecer da melhor forma para nós, para a sociedade como um todo. E aqui são alguns algoritmos que eu vou deixar para vocês darem uma olhada aqui, não vou citá-los aqui, porque depois vocês vão poder vê-los com calma aí. Vocês podem pausar aqui para ver os nomes dos algoritmos que eu deixei aí para vocês, ok? E quais são os métodos de trabalhar machine learning? Nós temos o método por classificação, por regressão e por clusterização. A classificação, o que ela faz? Ela identifica os rótulos. Quando a gente fala em rótulo, literalmente imagina o rótulo que você compra de produtos. Quando você vai no mercado, o rótulo de um achocolatado, um rótulo de um alimento XYZ.
tá? Então ela vai identificar esses rótulos, ok? E vai classificá-los de acordo com as suas características. A regressão, ela utiliza algoritmo para aprendizagem supervisionada, que ela busca fazer uma relação entre os objetos, ou seja, você comprou um achocolatado e comprou um azeite. Qual a relação que tem entre os dois? Existe uma relação entre os dois? Aparentemente não, mas pode ser que exista, seja pelo código de barra, seja por algum objetivo nutricional que os dois tenham, então ele vai fazer essa análise. Isso é a regressão. E a clusterização, né, é um conjunto de dados não rotulados, então você não tem identificação nenhuma, mas mesmo assim ela vai tentar ajustar para entender qual a melhor forma de classificar esses elementos. Quais são as etapas do Machine Learning? O que precisa ser... O que eu faço, professor, primeiro, dentro do Machine Learning? O primeiro passo é coleta os dados, você tem que ter esses dados coletados. Depois, prepara esses dados. O que eu faço com esses dados? Coletei os dados, agora você vai preparar. Opa, então peraí, você precisa separar fulano, ciclano, por rua, por cidade, por bairro. Eu preciso arrumar esses dados. Depois eu vou escolher qual é o melhor modelo para trabalhar esses dados. Depois eu vou treinar essa máquina para que ela possa executá-lo, ok? Depois eu vou avaliar esse treinamento, aprimorar os parâmetros e colocar isso em prática. Estamos chegando quase ao final, pessoal. Já estamos na unidade 4, a única, a última, a derradeira, ok? E aí nós falamos um pouco mais da linguagem Python na unidade 4, já que ela e a R são duas linguagens muito utilizadas na ciência de dados. Então o Python é uma linguagem que é gratuita, ela surgiu na Holanda, ok? E ela trabalha de forma interpretativa, né, com relação aos elementos. E ela faz uma análise baseada na descrição dos objetos. E a análise de dados pelo Python existe e é bacana, por quê? Porque ela tem muita biblioteca interna dentro dela. E algumas delas são o NumPy, Matplotlib e o Pandas. São 3 das bibliotecas mais utilizadas para ciência de dados com o Python. O NumPy ele trabalha da seguinte forma. Ele trabalha com números. Então, toda vez que você precisar fazer uma análise de dados baseada em números, a referência utilizada é o NumPy, ok? Quando você vai trabalhar com uma análise de séries, ou seja, trabalhar linhas e colunas, você vai trabalhar com um Panda, ok? Então aqui algumas descrições dos Panda. E nós temos, por último, mas não menos importante, o Matplotlib. O Matplotlib, vamos colocar o seguinte, é o famoso Excelzão, né, da ciência de dados. Então ele vai te mostrar graficamente todos aqueles dados coletados e buscados por você, para que você possa representar isso visualmente para as pessoas, principalmente para alta gestão, quando a gente está falando dentro de uma empresa. Chegamos ao final, então, da nossa revisão, com muitos conhecimentos, muito aprendizado, muito material para que vocês possam pesquisar e estudar, pessoal. Deixo aqui as referências para vocês e nos vemos numa próxima oportunidade. Até lá!